Fala pessoal, mais um episódio aqui com a Apocalipse Pod. Estamos muito felizes porque hoje a gente estamos com duas pessoas muito especiais. E para começar, eu quero ler um versículo bíblico com você, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Hoje o nosso episódio aqui é sobre obra-prima. Vamos falar sobre a criação de Deus, sobre a criatura que somos nós, e nós convidamos você para ficar aqui conosco, que vai ser um bate-papo muito interessante. E nós queremos já louvar a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te sobre a obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Dá vontade de ficar aqui bastante tempo. Honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aí você me surpreendeu, hein? Essa você me surpreendeu de verdade. Falar que estava pronto, não estava. Mas Deus já está trabalhando aqui no nosso meio. Posso já sentir a presença de Deus. E a igreja diz amém? Amém. Amém. É um prazer enorme, muito grande, de poder apresentar as nossas convidadas. De novo, duas mulheres aqui conosco, né, Reinaldo? Duas mulheres em que eu e você estamos apresentando hoje para que nós aprenda mais e mais sobre a obra-prima, hein? Estamos falando sobre a criação. Estamos falando sobre a criação. Podemos aqui cravar que dentro de todas as criações de Deus, a mulher é a mais perfeita. Sim ou não? Com certeza. Isso aí, Deus, né? Ele fez nós entrar no sono para que ele fizesse, né? Arrancou uma costela. Perfeito, tem que estar perfeito. Então ele deixou que você dormindo, tirou da sua costela para fazer a perfeição. E diz que é a disjuntora, aquela que veio para auxiliar, para acompanhar. Estamos acompanhados aqui de duas mulheres, nossa, a honra
de conhecer, através de você que fez o convite, que vão se apresentar. E o que você tem para falar um pouquinho mais? Vamos dar um pouquinho mais de... né? Além de, é claro, de não sair aqui do nosso tema sobre a obra-prima, podemos dizer que empresárias, muito conhecimento da nossa estética, né? Porque o cabelo é muito importante. O cabelo tá faltando um pouco. Mas eu já tive um dia. Tive já cabelo, já. Então, mas o Reinaldo tem, né, Olha, eu Reinaldo? vou falar pra você, eu passei correndo, então, sabe que eu também dei uma atrasadinha, né, com aquele leve. Daí que eu passei a escova assim, tava duro. Joguei uma água, um condicionador, ele ficou lisinho. Você passou algum produto no seu cabelo? Passei um produto chamado condicionador, todo mundo conhece. Só ele. Só ele. Água e condicionador. Mas eu vou conhecer aqui a obra-prima para poder passar no meu, né? Porque Sim, de repente aqui tô nós já vamos já precisando, hein? pegar essa dica aí e já comprar o produto certo, né? com certeza. E já aproveitando então, apresento as nossas convidadas. Aqui as nossas convidadas hoje, na verdade eu vou deixar que elas se apresentem, né? E nós estamos aqui com a Luciana, com a Letícia. Por favor, Luciana. Prazer, Luciana Lourenço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz mesmo, porque Deus, ele não une pessoas, né? Ele une propósitos, né, William? É verdade. Nós sabemos bem disso, né? Conheci o William de uma maneira, assim, preparada por Deus, né? Nossos filhos jogam e a gente acabou sendo apresentado, mas por um propósito muito maior, né, William? Eu não sabia que você era cristão, você não sabia que eu era cristã, e ali a gente começa uma amizade. É verdade. E começa a conhecer com que cada um trabalha, as nossas obras-primas, né? Da onde vem o nosso trabalho. E é fantástico. E hoje estamos aqui com vocês, eu e minha filha Ana Letícia. Maravilha. Vou deixar ela se apresentar. Pode se apresentar. Eu fica sou à a Ana vontade. Letícia, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei Prazer é surpresa nosso. pelo convite, né? De ter a honra, né? De conhecer mais o trabalho de vocês também. Acredito que vai rolar uma troca, né? Você ficou surpresa? Fiquei. Não esperava. Não esperava. Quando eu falei com a Luciana, falei assim, chama a Letícia. A Letícia, para quem não sabe, além de cabeleireira, o estilo dela você já tá vendo, né? Porque vamos falar aqui de moda também, moda. Você entende um pouquinho de moda? Olha, a minha moda, William, eu aprendi mesmo na marra, na moda. Agora nós estamos na frente de pessoa que Eu tô até da vendo que moda, hoje você tá até meio que no estilo. Eu tive que vir na moda para ela poder falar bem da minha vestimenta. Né? Tô na frente de pessoas, né, que vai olhar para você e falar assim, esse aí. Então a gente De tecido eu tô bem. Eu não sei se eu tô bem na moda. Será que a gente... Não, na moda tá assim. Tá no milagre. Uma camiseta oversize, Ah, tecido algodão fio 30 da Menegote, com a estampa em alto relevo, Com né? certeza. Então, Maravilha de tecido. Muito bom. Fala um pouquinho sobre nós, ou sobre você, Luciano. Vamos lá. Um pouquinho da sua história. Sou Luciana Lourenço, sou fundadora da Rara Beleza Cachos, né, que é um salão especializado no cuidado, né, dos cabelos ondulados, cacheados e crespos, né? Tudo nasceu porque eu fiz o curso, né, para trabalhar, né, com os cabelos. Na época trabalhava com todo tipo de cabelo liso, cabelo mais crespo, e aí eu fui segmentando para os cabelos naturais, entendendo que na natureza tem tudo que nós precisamos para cuidar dos nossos cabelos. E aí, baseado nisso, eu desenvolvo uma linha de produtos, né? A primeira foi a Milagre, né? A segunda, olha, Milagre, tamo junto. A linha Milagre, a segunda, a linha Glória, e agora nós lançamos a terceira, a linha Majestade. Que bacana. Né? Assim, abraçando o cabelo da mulher brasileira, né? E levando ela a assumir os seus cabelos naturais, né? Mostrando para ela que ela é uma obra-prima magnífico, do Criador e que ele não erra. E a Letícia está comigo desde muito cedo, porque quando eu começo a trabalhar na área da beleza, eu começo na minha casa. Né, ali era um quarto, peguei um quarto da minha casa para começar a atender por uma necessidade,
comecei a trabalhar dentro de casa para cuidar deles. Ela, na época, tinha 9 anos e o irmão dela tinha meses. Ela me ajudava a cuidar do irmão para que eu conseguisse fazer os cabelos. E ali tudo começou. Então, eu falo que é minha sócia. Tá certo. Já era um Ali- trabalho. Ali ela já começou a trabalhar comigo. E certo. com 13, 14 anos, ela já foi para dentro do salão, lavando o cabelo, varrendo ali, me ajudando. E hoje a Letícia ela é uma profissional da área da beleza, né? Uma empresária, hoje minha sócia, né? Que bacana. Deus assim operou um milagre muito grande nas nossas vidas. E esses nomes, Glória, Majestade, Aleluia, como é que surgiu? Vamos lá. Como eu começo a trabalhar dentro da minha casa, né, com muita dificuldade, né, um dia numa conversa com Deus, eu perguntei para Deus por que que eu era cabeleireira. Porque é um dom, uma habilidade que ele me deu, mas eu falei que se o Senhor que nos sustenta, poderia fazer qualquer outra coisa. Por que cabelo? E aí, como uma voz, Deus falou para mim, que eu não tinha um salão ainda, trabalhava no quarto da minha casa, pessoas que não entram na minha casa vão entrar no seu salão e você vai falar de mim para elas. Eu falei, bom, Deus, se é por isso eu topo. Você perguntou e conseguiu ouvir a resposta de Deus. Consegui. E aí eu topei, porque até então eu trabalhava em salão de beleza, comecei a atender em casa só para cuidar deles. Nunca sonhei em ter meu próprio negócio, porque eu sabia das dificuldades de administração e uma série de coisas que envolve uma empresa. Então, eu sempre amei, eu amo o que eu faço, eu amo cuidar de pessoas, estar com pessoas. Eu não queria essa responsabilidade de ter meu próprio negócio. Mas quando Deus fala dessa maneira comigo, e eu entendi ali o propósito pelo qual eu tinha essa habilidade nas mãos, ali, então, eu topei. Falei, se é por isso, eu topo. Então, ali... mesmo no quarto, na minha casa, começou a dar muito movimento, a coisa começou a acontecer, algo sobrenatural começou a acontecer ali. Eu vou para uma casa maior, começo a atender na sala da casa, enche também. E ali nessa sala da casa, um dia, no final do dia de trabalho, Deus me dá a ideia da linha de produtos. Né? E quando tudo começou, eu estava num estado assim, muito mal. Eu tinha me divorciado, estava sozinha com as crianças, eu estava muito mal emocionalmente. A Letícia é muito pequena. Muito pequena, o Dudu com meses, eu estava muito mal. Então, quando Deus me dá essa palavra, eu falei para ele: se o Senhor me tirar desse lugar que eu estou, que era um lugar de dor, um lugar de muita tristeza, se o Senhor me tirar desse lugar, aonde eu chegar, seu nome chega comigo. Né, eu assumi ali um compromisso com ele. Então, quando eu começo a sonhar em ter o salão, ali Deus já começa a colocar o sonho e já vai me dando os nomes. Falei, olha, se eu tiver um salão, vai chamar Rara Beleza. Se eu tiver uma linha de produtos, comecei a escrever o nome da linha num caderninho verde, sem condições nenhuma. E exatamente como eu escrevi, as coisas foram acontecendo. Deus foi operando milagres. Não foi do nada. Assim... eu terminei um dia de trabalho, estava na minha casa e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Se eu fizer só o cabelo, eu vou ficar aqui, eu não vou sair desse lugar. Ou seja, era o corte e aí você foi... Finalizava com produtos que eu comprava no mercado. E aí o Espírito Santo de Deus falou para mim, você precisa ter a sua linha de produtos. Por quê? Porque eu já estava numa fase, sem perceber, que eu fazia mistura de produtos na mão para finalizar o cabelo das clientes. Então, um produto que tinha mais óleo, outro que tinha mais fixação. Então, nesse cabelo eu fazia uma mistura, no outro cabelo eu fazia outra mistura, no outro outra mistura. E aí, nem eu percebia que eu fazia isso. E aí, nessa conversa com Deus, Deus falou para mim, você precisa ter a sua linha. Porque você está fazendo mistura na mão, por que você não cria seu próprio produto? E dava certo essa mistura? Fazia com produtos prontos. A mistura na mão dava certo, passava, o cabelo ficava bom. Mas como que eu ia dizer para cliente, ó, vai na loja de cosmético, compra esse produto, esse, mistura para passar no seu cabelo? Eu não podia. Precisava de um produto pronto. Então, foi aí que o Espírito Santo falou para mim, vai, produz sua própria linha de produto. Eu começo a procurar uma indústria, né, para fazer a minha fórmula. Quando eu começo a procurar essa indústria, falei, gente, isso não vai dar certo, não vou ter condições financeiras, como é que vai ser? E aí, comecei a procurar na internet, o Espírito Santo de Deus falou, ó, vai, procura na internet, procurei. Quando eu achei uma indústria, o dono falou assim, olha, eu topo o desenvolvimento da sua fórmula, eu vou começar. E conversa com ele de outra cidade, ele falou, vou fazendo o que você está me pedindo, eu vou te mandando as amostras, você vai testando, né? E a hora que ficar pronto, a gente produz, pode ser? Eu falei, pode.
Um belo dia, no meio disso, já fazia 1 ano que a gente estava, porque demorou 3 anos a minha primeira fórmula. E a gente está testando. Eu falei, peraí, ele nunca me cobrou. Ele manda os testes, ele nunca me falou de valores. E aí minha ficha caiu. Eu falei, gente, algo sobrenatural aconteceu. Exatamente. Quando a fórmula ficou pronta, ele falou, Luciana, a fórmula ficou pronta, e aí, você vai produzir? Porque a fórmula ficou muito cara, por conta dos elementos, né? Olha os elementos, a criação. A água eu sei que tinha aí. Pelo menos a água. Os elementos ficaram muito caros, ficou muito cara a fórmula. E aí eu falei para ele, não, eu vou produzir, só que eu não tinha condições. E eu desliguei o telefone, passei uma noite chorando, falando com Deus, falei, Deus, o Senhor me deu a ideia, fui lá, fiquei todo esse tempo no desenvolvimento, e nesse período eu ouvi de muitas pessoas, isso não vai dar certo. Para com isso, onde você está com a cabeça, você acha que conseguir produzir produto, você não tem condições, não vai dar certo, tal. E aí eu falei, a fórmula está pronta, Deus, e agora eu preciso produzir, eu não tenho condições. E aí passei aquela noite ali chorando, orando. De manhã comecei a trabalhar, fui para o banco, pagar meus boletos, como eu fazia todo dia de manhã. Eu estou no banco, encontrei uma amiga, que quando eu estava desenvolvendo as fórmulas, eu dava um pouquinho para cada um ir para casa testar. Sim. Ó, testa para mim, testa para mim. E as pessoas, nossa, Lu, o produto agora ficou melhor. Não, ficou... Lu, e aí, vai produzir? A fórmula tá maravilhosa. E encontrei uma dessas amigas no banco e ela falou, e aí, vai produzir o produto? Ficou pronto? Vai produzir? E eu olhei para a cara dela e falei, menina, não vai dar certo. Ela, por quê? Menina, você acredita que ficou pronto? A fórmula ficou legal, mas eu não vou ter condições de produzir. E ela olhou para mim e falou assim, mas quanto que é para produzir? E eu falei, nossa, que chato, não vou falar para ela, né? Quanto que é para produzir. Custa? E ela virou para mim e falou assim, Lu, mas fala, quanto que é? Falei para ela, ela olhou para mim e falou assim, eu vou te emprestar o dinheiro. Olhei para a cara dela, falei, da onde você vai tirar esse dinheiro? Aí ela falou assim, Você já tinha lembra? falado do valor ou não? Falei, ela me perguntou, eu falei o valor. Falei assim, lembra? Ela falou, você lembra da empresa que eu falava para você, que eu trabalhei por anos e tal, 20 anos, que eu saí, o dinheiro está guardado, eu ia comprar um carro, eu não vou comprar um carro agora, eu vou te emprestar o dinheiro. Ou seja, Deus estava usando. Deus usou ela, porque como que alguém fala que vai te emprestar um dinheiro sem você pedir? E aí eu não tive coragem de aceitar. Falei para ela, imagina, dinheiro da empresa que você trabalhou. Caríssimo. Falei para ela, não. Falei, menina, você ficou louca? Não, para com isso. E não acreditei no que ela me falou. Fui para casa, continuei meu dia de trabalho. No outro dia cedo, eu estou fazendo o cabelo, ela entrou no salão com o celular na mão. É o número da sua conta. Fico olhando para a cara dela, é um número. Passei o número. Olhando para a cara dela, fazendo cabelo, ela fez assim, tá na sua conta. Tá na sua conta. E ela foi embora, eu fiquei chorando. E eu falei assim, meu Deus, um milagre aconteceu. Tinha que ser Deus. Eu consegui chegar na fórmula, consegui o dinheiro para produzir a primeira tiragem. Valor de um carro. Produzi a primeira tiragem do produto, valor de um carro. Produzi a primeira tiragem e todo mundo, até minha mãe, mas como que você vai fazer um produto que ninguém conhece e você está acreditando que você vai vender? E se você não vender, como você vai fazer para pagar a mulher? E eu falava, mãe, eu vou vender. Falava para ela, eu vou vender, o produto é muito bom, vai dar certo. E aí, o que aconteceu? Fiz a primeira tiragem, fizemos a divulgação do produto. Na semana que eu estava divulgando o produto, uma jornalista me ligou. Deus, na minha casa. Estou lá na minha casa. Luciana, porque eu sempre trabalhei em casa. Luciana, seu nome é Luciana Lourenço? Sou. Você desenvolveu um produto próprio? Desenvolvi. Mas como você ficou sabendo? Não, é que eu estava num barzinho conversando com uma amiga. Eu sou jornalista. E ela falou que tem uma cabeleireira que desenvolveu a própria linha de produto. Eu estou precisando fazer uma A matéria. obra-prima. Você topa fazer a matéria? Falei, topo. Não acreditei. Falei, mentira, não é possível. A televisão não vai vir aqui na minha casa. E arrumei tudo, né, Lê? A gente ajeitou tudo a casa, ajeitou as linhas de produto. Deu 2 horas, parou aquele carro da TV, começou a descer câmera, descer todo mundo. Eu tenho até as imagens hoje. Descer, gravaram. Então, o que aconteceu? A divulgação fez assim, ó. Bombou. Bombou, consegui vender tudo, paguei ela. Ela E não tinha foi- cabelos cacheados? Tinha. Era minha Foi aí cliente. que começou, né? E ela me ajudava nos testes. E dali, eu não parei mais. Né? Ou seja, um dos produtos que chama Milagre, então veio. E o nome dessa foi forma. específico, né? Quando a gente foi produzir, ele falou, qual o nome você vai colocar? Eu falei, Milagre. Falei pra ele. Milagre. Nossa, que top. Milagre. Vê o que Deus faz, William? Rapaz, Ele hein? honra aqueles que
lhe dão a honra. Interessante que, assim, a pessoa entrar dentro do salão, ela estava trabalhando. Não tinha muito tempo pra você, né? A gente entende. Quando você está lá com a tela, com um branco na mão, chega alguém lá e... Eu continuo meu trabalho, porque a gente sabe que a gente tem um compromisso, né? Não dá pra você dar muita atenção. Não dá para dar muita atenção. Inclusive, hoje aconteceu isso. Eu tava rodando os meus berços lá, né? Na produção, que você sabe que de camiseta. Entrou o cliente, ele tá falando comigo, eu tô estampando. São 40, sabe? Foi aquelas camisetas que você mostrou pra mim no vídeo. Que eu mostrei. Mais de 200 Então, milhões de cores. Você vê que a hora que a pessoa entra e você tem que dar atenção, e ela pede o seu número do celular e faz um dinheiro pra sua conta, faz... porque é Deus E trabalhando. saiu, e ela saiu. Exato. Detalhe, o valor de um carro. Não era assim, Deus, qualquer milagre, valor. Deus, milagre. E aí, dentro de toda... Porque também você estava passando por um momento difícil. Uma mulher que estava batalhando com a filha pequena. E a Letícia estava lá nesse dia. Com certeza, sempre do meu lado, sempre. Por isso que eu falei, Letícia é minha parceira no negócio desde criança, sempre me apoiando. Nesse dia, então, vamos lá. É na sua casa, o nome já era o Rara Beleza? Luciana Lourenço Cabelos. Só que eu tinha o nome Rara Beleza ali, Escritinho, escrito, tava pronto. e ali no meu caderninho verde, se um dia eu tiver um salão, ele vai chamar Rara Beleza Cachos. Quanto tempo que foi a Luciana Lourenço? A Luciana Lourenço foi 8 anos. Ali na sua casa? Em casa. Fez aquela clientela? Fiz uma grande clientela. E aí eu fui para quando deu essa entrevista, o movimento aumentou demais. Eu creio que foi uma estratégia divina, né, para me empurrar para eu ir mais para longe. E aí eu alugo o espaço onde eu trabalho hoje ali no Castelo, né, que é um espaço muito maior. Aí eu já monto o instituto, porque na época quando Deus me deu a palavra, né, eu falo assim que eu e ele a gente conversa muito, né? Deus me deu essa palavra que eu ia falar dele, eu falei assim: Deus, mas tem um problema. As pessoas não escutam derrotado. Então, se o senhor quer que eu fale do senhor, o senhor vai me dar um salão, o senhor me dá um salão, um dos melhores de Campinas. Sim, conversando. Porque eu falei para ele, eu quero que quando a pessoa entrar no meu salão, a pessoa fala, Deus está com ela. E quando eu inaugurei o salão, as minhas clientes que iam na minha casa, que nem cristãs são, elas entravam chorando, em lágrimas, porque elas não acreditavam. Não acredito que você saiu da casa para esse lugar. Tipo assim, o que aconteceu? Hoje o Rara Beleza tá lá no Castelo. Tá lá no Castelo. Eu conheço um pouquinho lá, porque meus pais, eles moram lá no Jardim Olina. Você sabe lá, né, Reinaldo? Sim. Quando vem alguma conta, o endereço, Jardim Chapadão. Castelo tá do lado do Jardim Chapadão, perto do Jardim Olina, ali na Andorinha. Tem aquele ponto turístico, que é aquela torre, como que é o nome? Torre do Castelo. Torre do Castelo. Você tá ali perto? E é profético, né? Porque Deus me levou para um dos pontos mais altos da cidade, né? Ele me levou ali na torre. Então, eu falei, é um dos pontos mais altos. Depois que eu vim dar conta do lugar que eu tinha alugado para montar o salão, que foi tudo também preparação dele, né? Aquele local. Tem muito a ver com o que você está falando. Você é cristã. É isso. Sim. Então, como se viu que a gente leu em Gênesis, o início. Você sabe que a Torre de Babel está ali em Gênesis também, né? Era um lugar alto. Eles foram construindo, tal, teve uma confusão de línguas e Deus estava ali. Assim como um lugar que hoje você está lá, foi Deus que também... Deus me colocou ali, naquele lugar. É profético, eu sinto isso. O lugar, porque são vários bairros na cidade de Campinas, mas ele me levou no alto do castelo para ter o salão ali. E as clientes gostam da localização, falar a localização é excelente para mim chegar até aqui. E a gente vive um milagre todos os dias. Eu falo que eu vivo um milagre todos os dias. Comecei sozinha, eu, uma cadeira e um espelho, né? E minha filha me ajudava ali cuidando do meu filho. Hoje, envolvidos ali no trabalho, são 25 pessoas. Você tem, ou seja, 25 contando com você e com a Letícia. Isso, colaboradores ali trabalhando. As duas sócias têm 23 funcionários. Exato. Rara Beleza. Rara Beleza.
Luciana Lourenço, né? Luciana Quando você escreveu ali que você falou que um episódio que você falou que marcou, deixou ali marcado Rara Beleza. Quando você saiu pra colocar, você olhou pro caderninho, viu o nome e colocou, ou você só Não, eu já estava tudo em mente, né? O Espírito Santo de Deus ali já estava tudo, né? Quando a gente foi lançar as linhas de produto, para colocar o nome no salão, eu costumo dizer que tudo que foi criado, ele começou falando da criação, né? Houve uma palavra, Palavra. né? Tudo no poder ali da palavra. Porque no princípio era o verbo. Era O verbo era a palavra. né? Lançou, haja o mar, haja. Então, eu acredito muito na palavra. Então, quando eu escrevo ali e começo a declarar, eu sempre declarei aquilo que eu queria viver. Então, eu estava numa cadeira, um espelho que o meu irmão trouxe da academia, meio quebrado, um lavatório velho. Mas eu via o meu salão com 10 cadeiras, 6 lavatórios, espaço café. Eu visualizava. Deus me fazia visualizar o que eu iria Você viver. teve uma visão de Deus. Eu visualizava. Você percebeu que em toda essa conversa, quando Deus está falando, interessante que ela fez uma pergunta e Deus respondeu. todas as perguntas, Deus respondeu. Porque tem diferença eu perguntar e eu não ouvi nada. Exatamente. Isso aí, porque o Deus que a gente estamos falando aqui é o Deus que criou os céus e a terra. Todo mundo tem a liberdade de poder falar com Deus, de perguntar. Se você vai ouvir ou não, aí cabe o nível de intimidade, como que você está. Exatamente. Me faz até lembrar do pastor que eu fui muitas vezes na oração de madrugada e o pastor ele perguntava e eu estou ali orando com ele, mas estou prestando atenção na oração dele. Ele falava assim, Deus, visita, Pai. Daqui a pouco o pastor ficava em silêncio. Sim, Deus, eu sei. Mas eu falei com ele. Eu falava assim para mim, ué, ele perguntou, Deus está falando com ele? Aí eu estava no banco. Eu mudava do banco de onde eu estava e ia lá perto. Falei, não, se ele está falando com o pastor, eu quero ouvir. Quero estar do lado para ouvir Foi também. para isso que eu vim, porque eu vim aqui, eu preciso ouvir Deus falar. Interessante. E a Letícia acompanhou, Letícia, tudo. Acompanhei todo esse processo. Primeiro eu ficava cuidando do meu irmão, né, para minha mãe poder trabalhar, então eu chegava da escola, cuidava dele, ficava com ele para ele ficar quietinho, para não fazer barulho enquanto ela atendia. E aí depois, conforme eu fui crescendo, eu chegava da escola e ia ajudar ela. Quando começou a crescer o salão. O salão foi sendo divulgado boca a boca, começou a encher, elas não davam conta, então eu tinha que começar a ajudar elas. Então eu desembaraçava cabelo, lavava cabelo, assim que eu chegava da escola. Esse irmão seu lhe dava trabalho. Ah, muito. Ele fala pra você que eu ia fazer a mesma pergunta, cara. Seu irmão lhe dava Ela cuidava trabalho. do irmão. Cuidava do irmão. Tinha que cuidar muito bem, porque não podia fazer barulho, né? Pra mãe cuidar dos clientes. Criança, né? Criança. Você Mas, imagina. William, eu falei para você que eu fiz uma pergunta para Deus, né? E através dessa pergunta eu começo a trabalhar sabendo que existia um propósito. Né? Porque ali também eu já estava ali com Deus, tipo assim, eu não quero mais trabalhar por trabalhar. Eu quero fazer algo que eu me realize, né? E com isso eu consiga me sustentar. Mas eu quero ser feliz naquilo que eu faço. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para Deus, porque eu não queria só trabalhar, eu queria que tivesse um propósito no que eu fizesse. E quando a Letícia começou comigo, não tinha um propósito para ela, né, filha? Era só trabalho. Era só trabalho. Então, por diversas vezes, eu falava para ela, filha, você é minha herdeira, esse salão vai ser seu, você vai estar à frente do salão um dia. E o que você falava? Fala. Não, eu falava que não era pra mim. O sonho era dela, não era meu. Vai te ajudar, mãe. Uhum. Não era pra mim. Falava pra ela. Você era feliz quando você começou? Quando eu comecei, não. Mas, na verdade, o que acontece? Eu assistia muito Esquadrão da Moda, né? Que você falou essa questão. legal. Eu assistia dia e noite e dia. Então, eu chegava da escola e colocava. Esquadrão da Moda, Noiva, eu via a transformação o tempo inteiro. E a transformação estava dentro da minha casa. Olha pra você ver como a gente é cego, né? Deus mostra as coisas e a gente finge que não quer ver. E Sim. a gente rejeita aquilo que Deus tem pra gente. E aí, quando eu comecei a conversar com as clientes, então eu decidi a cor, o que elas iam fazer no cabelo desde novinha. Só que eu nunca vi isso como trabalho, porque era algo que eu amava fazer. Então, para mim, isso não era trabalho. Era algo natural.
Então, eu conversava com as clientes dela, da Tamara, quando começou com minha mãe, o braço direito dela, e mostrava imagens de cabelo e tudo mais. E assim foi indo. E eu sem perceber que aquilo já era pra mim. Já Mas tinha eu o falava dom. que não. Entrei pra fazer psicologia, aí tranquei, vi que não era pra mim. Eu falei, não, não é isso que eu quero. Continuei. Só que quando eu vi que, na verdade, a cadeira, né, era o nosso púlpito, era onde a gente pregava e transformava vidas, aí começou a fazer sentido. Quando as clientes começaram a entrar e falou: Nossa, Ana, o que você falou pra mim mudou a minha vida. Você não sabe o que aconteceu. Meu marido me olhou de outra forma. Você falou aquilo, aquilo me transformou. E aí eu comecei a ver sentido pra mim. Falei: Não, opa, peraí. Eu não tô só fazendo cabelo. E aquilo começou a fazer bem pra mim. Então, quando eu decidi aceitar o chamado que Deus tinha pra mim, eu falo que não é aceitar a profissão, mas foi aceitar o chamado dele pra minha vida. Que eu não queria. Eu não queria viver esse chamado. Porque pra mim, assim, era um trabalho, né? Trabalhar com a minha mãe? Não. Só que quando Deus mostrou que ele tinha um propósito através disso, que eu ia transformar vidas através da minha postura, da maneira que eu falava, da maneira que eu me vestia, que as clientes falam muito. Então eu vi que eu comecei a ser referência para elas. E aí isso sim começou a fazer sentido para mim. Aí eu falei, não, então agora eu vou entrar de cabeça, já que é isso que o senhor quer, agora eu vou entrar de cabeça. Começou a amar. Comecei a amar. A amar. Hoje você só não vive disso. Hoje, então, Virou a gente, ministério. a gente vai falar No muito caso disso. aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ela, o trabalho, a casa, a família, serviremos todos ao Senhor. É isso. Não Que tem, eu beleza. não vejo divisão. Eu vejo assim que uma pessoa que ela está na presença de Deus, entregou a vida para Deus, não tem trabalho, amigos, não. É tudo Uma é coisa sobre só. ele, né? É tudo sobre ele. Então, quando eu me converto, eu falei assim, quando eu essa questão da profissão, que eu fiz essa pergunta para Deus, por quê? Porque eu falei assim, não, tem que fazer sentido. É o Senhor que sustenta. Se o Senhor, se por um acaso eu não puder trabalhar, o Senhor vai me sustentar aqui dentro da minha casa. Então, porque o meio de me sustentar é através de um dom que o Senhor colocou nas minhas mãos. Qual que é o propósito? Né? E ali ele me mostra. Então, o que, que eu, Luciana, acredito? Que todo ser humano nasceu com um dom, uma habilidade natural dada por Deus. Todo. E que quando a gente descobre qual é o dom, qual é a habilidade, trabalha em cima dele, é inevitável você ser bem-sucedido. Porque é uma coisa você trabalhar para ganhar dinheiro. Eu preciso do dinheiro. Eu fiz isso durante anos, eu era uma infeliz. Eu trabalhava porque eu precisava do dinheiro. Não tinha felicidade. Quando eu descobri um propósito no que eu fazia, a coisa inverteu. Eu começo a trabalhar com amor, começo a trabalhar com alegria, eu começo a dar tudo de mim, sem olhar para o financeiro, e o financeiro veio. Aí foi um susto. Falei, meu Deus, como assim? Né? Ao ponto de eu me beliscar e falar, eu estou vivendo isso? Coisa boa. Então, Rapaz. foi a mudança do olhar, né? De pensar assim, eu estou aqui para cuidar dessas mulheres, não só para fazer o cabelo delas, para acolher essas mulheres. Eu tenho a oportunidade de estar 1h30 com essa pessoa na minha cadeira, oportunidade de ouro, né? No Você meu tá salão, doando o seu tempo ali também, né? ali passa mais pessoas às vezes do que passa dentro de uma igreja. É verdade. Passa mais, a gente atende hoje de 800 a 900 pessoas por mês. Se pegar no ano, É o que a Letícia falou, é o púlpito de vocês ali. é muita gente. Então, se nós não parar para prestar atenção no que está acontecendo, lá na frente a gente se arrepende. Por quê? Porque nós estamos aqui por pessoas, por almas, por vidas, Por amor ao próximo, né? né? Por amor ao próximo. Não, né? E o Obra-Prima, que é o projeto que Deus também colocou no meu coração ainda quando eu estava na minha casa, mas eu não tinha coragem, porque eu tinha que gravar, eu tinha que sair nas ruas, eu sempre tive problema de identidade com a minha aparência. Então, aparecer nas câmeras, falar, sempre foi uma dificuldade para mim, a imagem, né? Então, na minha casa, Deus começa a mostrar para mim, ainda antes de eu ter esse salão grande, que as pessoas são obras-prima dele. Né? Não existe ninguém, Deus falou para mim, não existe ninguém no mundo igual a ninguém. Está nascendo gente agora. Nasce gente toda hora. Ninguém, nem os gêmeos é igual. Todo mundo é diferente. Por quê? Porque são obras-primas minhas. Eu faço e jogo a forma fora. E se todo mundo é obra-prima de Deus ali, ou naquela Cada um conversa é uma com fórmula. Deus, não existe gente feia. Existe gente mal arrumada. Com certeza. Ele falou, qualquer pessoa que você pegar na rua, pode ser um morador de rua, uma pessoa que está ali esquecida pela sociedade, você pegar ela, arrumar ela, colocar uma roupa legal, colocar...
ela vai brilhar, ela vai ficar linda, ela vai ficar maravilhosa, porque ela é uma obra-prima, ela só precisa ser lapidada. Né? Você, através do tecido, vocês, através da estampa, a pessoa coloca, a Quando pessoa veste fica camiseta. bonita, entendeu? Dá aquela adornada na pessoa, Sim. né? E nós é através do cabelo, né? Então Deus falou assim para mim, vai brilhar, se você lapidar, brilha. E aí foi onde surgiu o Obra-Prima, né? Que é um projeto social onde eu pego mulheres mesmo na rua, no ponto do ônibus, no centro da cidade, e levo elas para o salão para viver um dia de transformação. A ideia de gravar era despertar as pessoas a entender que a gente tem mania de achar que um dono de restaurante, se eu der um almoço, o que eu fiz? Vocês que produzem camiseta, se eu der 5 camisetas, o que eu fiz num mundo onde tem tanto necessitado? E aí Deus falou para mim, mostra para as pessoas que se cada um fizer um pouquinho, Verdade. a gente consegue transformar a vida de muitas pessoas. Mas cada um precisa deixar a sua contribuição. Então, como empresária, eu gravo esse vídeo e o vídeo viralizou. Né? Foi uma surpresa para mim, eu não esperava gravar, esperava meus seguidores gostar, mas o vídeo viralizou ao ponto de pastores, empresários entrar, dentista, clínica dentária, entrar em contato comigo e falar assim, eu quero ajudar também. Eu tô aqui ouvindo tudo que você tá falando, porque, de verdade, a gente fica até emocionado. Eu te enviei o vídeo, né, Reinaldo? Vi o vídeo, eu ia até falar, ia até cortar ela agora, mas como ela tá falando, a gente não pode cortar, tem que deixar ela falar. Nós ia falar sobre o projeto. Exatamente sobre o projeto Milagre, né? E eu vi... Obra-prima. Obra-prima. E eu vi o vídeo em que vocês foram até a praça e que a mãe, ou seja, sua avó, né? A mãe dela escolheu uma pessoa que estava ali sentada. Eu confesso que eu vi do começo até o final. A Ainda Patrícia, estava ali no... Qual é o nome daquela igreja? Mas ali na 3 de maio. Catedral. Isso. Em situação de rua. Isso. Eu não vou guardar nome agora, mas eu achei muito legal. E o Pedro Eu sou muito bom para E guardar verdade nome. mesmo, os vídeos sempre tem acima de 5, 10, muita gente visualizando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não é muito assim... É igual ela falou aqui, né? Cada fórmula é uma fórmula. Mais emocional, eu sei que você emocionou. Quantas vezes você assistiu? Eu assisti, pra falar a verdade, assisti 2 vezes e meia. Porque eu assisti uma sozinha, depois eu mostrei pra minha esposa. Tinha uns, Falei, dá uma olhada nesse uns vídeo 7 aqui. minutos, né? Uns 7, 8 minutos. Tem, acho que até um pouquinho mais. Deve ter pra mais de 10. Eu vou falar de mim. Mais de 10 minutos. Eu comecei o vídeo, eu já comecei chorando. Quando você vai até o final, você já tá cheio de lágrimas, porque eu olhando aqui na sua frente e vendo o trabalho que você fez, aquele lá foi um dos que eu vi. A gente fez já alguns trabalhos desse, né, Reinaldo? Eu entreguei durante 3 anos sopa pela igreja do Nazareno. Não tem assim, uma alegria maior do que você ver alguém. A pessoa que estava ali, que foi transformada através, né, de olhar para a pessoa e falar assim, ó, você tem algo dentro de você que precisa colocar para fora. E foi aonde a beleza, né? A transformação dela. Por isso do Beleza Rara, a pessoa... E eu, quando eu estava nesse projeto, era algo que é esse nome, projeto. Ela está fazendo com o trabalho dela. Exatamente. A Patrícia do vídeo, você lembra? Você tem gravado aí na sua cabeça? Foi de Natal, né? Foi de Tem, Natal, Natal. Foi Natal. Natal. Eu já tinha pego várias obras-primas, mas moradora de rua ainda não. E a moça Ela foi a primeira? Foi a primeira. E a moça que grava comigo, ela falou, Lu, vamos transformar o Natal de uma pessoa que está na rua? E aí foi um desafio. Falei para ela, nossa, mas e aí, como que vai ser? E se a gente pegar e a pessoa... Para onde a gente vai levar? E às vezes precisa tomar um banho. Ela falou, Lu, vamos. E ali nós fomos... E foi uma bênção, porque... Sua mãe estava junto. Você... Minha mãe... minha mãe nunca vai. Naquele dia ela estava no salão, o sol estava forte. Eu falei, mãe, não vai. Porque o sol tá forte, nós vamos andar no centro da cidade. Aí meu irmão também estava no salão. Era o seu irmão que estava junto. Meu irmão falou assim, mas como que vocês vão no centro da cidade com o celular na mão gravando? Alguém vai passar, vai pegar esse celular de vocês? Eu vou junto para ajudar vocês. Vou junto que eu fico, né, protegendo vocês. Com certeza. Então tava minha mãe, né? Então foi realmente uma obra-prima especial, sem a gente planejar,
foi uma obra-prima especial Foi de um Natal. desafio. Um desafio. E o que aconteceu? Pegamos a Patrícia, transformamos a Patrícia, não conseguimos deixar ela voltar para a rua, conseguimos uma pousada, levamos ela ficou, eu ia pegar ela todos os dias. Quando chegou no Natal, né, ela passou o Natal comigo, com a minha família, né, foi uma alegria, acabou passando o Natal comigo. Então foi assim, foi algo assim muito de Deus, muito especial para nós e para ela. Ali Deus queria mostrar para ela o quanto ele a amava. Então No não vídeo- fomos nós, né? Foi o próprio Deus. No vídeo eu notei que quando ela olha assim no espelho, ela até perguntou: é eu mesmo? Ela não acredita. Ela não acredita. acreditou. Acho que até agora não acredita, né? Porque realmente mudou. Fez Porque um milagre. A gente tem que falar a verdade. Não tava legal, não tava bacana o cabelo dela. Não Tava tinha, precisando de um tratamento. não assim, tinha um majestade, milagre. não tinha um milagre. Tava precisando de um milagre. Aí no final, ou glória, né? Ou Porque glória. Foi usado, né? Foi usado ali os produtos para que mudasse Fala mesmo. assim: ó, majestade ou glória, preciso de um milagre. E concedeu o milagre. Ela mudou. Esse William é demais. Não, porque quando ela sai da cadeira e o abraço, a gente sabe o que é isso, aquela foto que quando a gente ganha o título, a gente se abraça, mas agora você imagina abraçar uma pessoa, você mudou a vida dela, porque é muito difícil para alguém que já está numa situação dessa, de rua, e alguém poder acreditar na gente. Ninguém ouve. Ninguém escuta, isso é Às vezes invisível. a pessoa até ajuda, mas a pessoa não escuta, não olha nos olhos. Um E às vezes abraço. é tudo que aquela pessoa quer, um abraço. E que alguém escute ela, né? Então, foi muito especial para mim fazer. Eu já tinha feito obra social, igual você levar sopa e tudo mais. Mas o obra-prima foi algo assim muito especial que Deus colocou na minha mão. Porque realmente trazer essa coisa da pessoa se olhar e falar assim: peraí, eu sou filha, e eu sempre falo para ela: você é filha de Deus, você é filha amada do Pai, o Pai te ama. E o Pai cuidou de cada detalhe seu. Você é uma obra-prima. Quando eu falo para ela, você é uma obra-prima, ela chora. Se ela Você é chora. uma obra-prima do Criador. E você fala assim: você não vai voltar pra rua. Mas Até fala de trabalho, né? Que ela não ia ficar mais pra rua, que ela ia arrumar um trabalho. Ou seja, depois de ver quem ela era, ela conseguiu, assim, caminhar, né? Ela falou, na verdade, nós conseguimos. É muito difícil para quem está na rua, né, já sair, trabalhar, até porque é uma questão toda mental. A gente conseguiu uma casa, né, onde eu também sou mantenedora hoje, de apoio para mulheres em situação de rua, onde ela foi ficar nessa casa, se recuperar, para depois, né, conseguir trabalho, conseguir dar sequência. todo esse acompanhamento. E depois de tudo isso, vocês fizeram inúmeros trabalhos, continua fazendo esse trabalho com mulheres em situações de rua. A outra que a gente pegou, não é que a gente procura em situação de rua. Eu saio no centro e eu sempre oro e peço para Deus me mostrar quem é a pessoa. Porque, às vezes, nem sempre aquela pessoa que precisa é a pessoa que está ali, né? Às vezes, tem aquela pessoa que está em depressão. Uma vez eu peguei uma no ponto do ônibus. Eu passei com o carro e falei para a moça que grava comigo. É aquela moça. Ela falou, não vai dar certo, porque nós vamos estacionar o carro no Largo do Rosário. E ela falou, a moça está no ponto do ônibus, quando nós voltar... Ela não tá mais ali. Ela não tá mais lá. Falei, tá, mas se ela estiver lá, é ela. Ela também não vai estar. Aí a gente estacionou o carro, pegou as coisas, pegamos tudo para gravar e subimos de a pé devagar. Quando eu olho, a mulher tá lá no fundo do ônibus de cabeça baixa. E aí eu falei, é ela. Aí nós fomos lá, abordamos ela, né? Depois que a gente fez a abordagem e tudo, ela, em lágrimas, ela falou pra gente, eu tava aqui, você estava esperando antes? Ela falou, não, eu tava falando com a minha irmã, eu tô passando uma situação difícil na minha vida, e eu parei aqui para poder dar uma força para minha irmã, que estava em casa, e a hora que eu estava dando uma força para minha irmã, dando umas palavras para minha irmã, vocês chegaram para me ajudar. Meu Deus. Então foi muito especial para a gente também esse obra-prima, porque ela falou assim, essa noite, é incrível, todas que a gente pega, elas falam assim, essa noite eu orei, essa noite eu falei para Deus que eu estava triste, que eu estava pensando em desistir, que eu estava... Aí vocês chegaram. Então, não dá para a gente falar assim, ó, vai ter pessoa em situação de rua, vai ser quem Deus apontar. A oração né? do justo Quem pode é... muito ser feita. Então, a pessoa ora e Deus responde.
Esse dia eu tava vendo que elas foram no Vila Rica. Vila Rica você sabe, né? Quem fala de Vila Rica sabe que é ali, né? Vila Rica, elas foram lá, né? Teve Fomos. uma senhora lá no Vila Isso, Rica. Vila Rica, E ela aceitou Itajaí. assim, num ato de. Você aceita? Os lugares, que nem assim. Bom, vamos lá. E você falou tudo. É incrível, tá? É sempre a primeira. É sempre a primeira. É, a gente não para duas. É a primeira. E a gente fala pra ela, você aceita? Eu até brinco com elas, porque no vídeo dá pra perceber que eu fico assim, você vai mesmo? Isso, é desse jeito. Como assim? Eu tô te chamando pra ir, você vai entrar no meu carro e vai comigo? Vou. Aí quando a gente desliga os microfones, eu falo assim, mas você não achou que era tráfico de órgãos? Que a gente... Não, eu olhei pra vocês, eu vi que vocês eram gente É boa. porque você transmite paz, né? É anjo de Deus. A Letícia já foi nesses... Já. Letícia Transformar a já vida foi. das pessoas. Sim. Raíssa, né? Foi a Raíssa. Foi a Raíssa. Mas eu acredito que não vai parar só nisso, né? Eu falo que o nosso desejo é de ir além, né? É muito frustrante quando você começa algo e tem que parar, porque aquilo a gente fica no cabelo, na roupa, mas se a pessoa precisa de alguma ajuda, né, a mais, eu acredito assim que futuramente, quem sabe, né, a gente não consiga fazer um lar mesmo de acolhimento rara, né? Cara, que Legal. legal. Então estamos aqui Isso te seria falando até de maravilhoso. projetos futuros. Olha só, ela foi além, hein? Porque- Ó, essa pra mim foi Tem surpresa. coisa boa, aqui pra tem mim. surpresa até Eu hoje. gosto mais da parte assim de mulher, né, e adolescente, né? Então, eu atendo muito adolescente. E eu não tenho que falar só com adolescente, eu tenho que falar com a mãe também. Que legal. Então, eu tenho que tratar a mãe, eu tenho que tratar a adolescente, ver aonde está o problema. Às vezes está mais com a mãe do que com a própria criança, antes de fazer o cabelo. Então, teve uma que para mim foi muito impactante, que ela não saía do condomínio para brincar. E eu não sabia. E ela era grande, alta, pensa, nova, 15 anos, altíssima, Cara. maior que eu. E aí eu fui atender ela de salto. Eu nem reparei que eu tava de salto. E comecei a conversar com ela, puxar assunto. Eu falei, ai, desculpa, né? Eu vou ter que enxergar um pouco porque você tá vendo que eu tô de salto. E fiz o atendimento dela normal, como eu faço com qualquer pessoa. Dei super atenção pra ela. E aí, no segundo atendimento, a mãe dela veio falar pra mim: Nossa, Ana, você não sabe o que você fez com a minha filha. Minha filha tá saindo de casa, minha filha tá deixando o cabelo dela solto. Ela não fez amizade no condomínio, tá usando salto porque ela viu você usar salto. E eu fiquei assim, meu Deus, eu só fiz um atendimento e pra mim ali, eu só, né? Me abri ali, comecei a tentar puxar algum assunto com ela, ela muito quieta, né? Hoje ela faz cabelo comigo, tá jogando vôlei, tá viajando, enfim. Cara, Ela é outra pessoa e aí eu fico pensando nisso, né? Nesse trabalho, né? Que a gente não tá aqui só para fazer um trabalho meia boca, a gente tá aqui para ir além, que a gente é cristão, né? Fazer A gente com tá aqui pra excelência. fazer transformar vidas. Então, Obra-Prima eu acho um trabalho lindo, maravilhoso. Mas se a gente continuar pegando pessoas necessitadas, aonde a gente vai colocar essas É pessoas? verdade. Precisa ter. Né? E essas É mulheres, verdade. né? E é aquilo, são poucas pessoas que querem fazer a obra, né? É porque você nota, dá para notar, né, Reinaldo, que nem a forma como elas saem por uma direção de Deus. E ninguém está sendo escolhido por razão social. Se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, se está em situação de rua ou não, tá. Você vê, uma pessoa estava no condomínio, um adolescente, com depressão. Ou seja, hoje a gente nota que a gente tem essa mania de pensar, não, é pobre, aí vamos dar atenção porque é pobre. Mas, dependente de classe social, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, tem problema. E tem pessoas que estão passando desapercebido, tão invisível. Eu lembro que no podcast que a gente estava lá no Serigrafia, podcast, o Luizinho, esse tênis que eu tinha mostrado aqui para vocês, Maravilhoso. rapaz que fez e ele ligou para nós para dar os parabéns. Pô, ele é referência para nós. E aí eu mando mensagem para ele: Luiz, pô, cara, você me deixou muito feliz, porque você é uma referência para nós. Ele me mandou outro áudio chorando. Falou: não, cara, você não tem ideia, William. As palavras que você falou, pô, veio aqui no meu coração. Vocês falar que pode abraçar alguém. Então, no seu caso, eu vejo que faz muito bem vocês para pessoas, mas dá para se notar que vocês também recebem esse calor. Como que é você fazer isso bem para a pessoa, mas retornar para você? Maravilhoso. Ele falou, né, do abraço da Patrícia. Quando nós terminamos e ela me abraçou, aquele abraço que ela me deu, eu falo assim que não tem dinheiro no mundo que pague a sensação que a gente tem
Quando você percebe que uma pessoa, você conseguiu transformar a vida de alguém. É um toque. Mostra o tênis. Você falou do tênis, né? Põe o tênis aí pra gente. Olha só, é legal, hein, Reinaldo? Lindo, maravilhoso. Você tem que sentir mesmo. Vamos sentir o abraço agora. O abraço. Exatamente. Porque o Luizinho, pô, é esse menino aqui, ó. Que eu tô falando dele. Tá aqui, ó, na câmera. O Luiz, ele dá curso, ele fez esse tênis, mas você vê as estampas que ele faz. Lindo o tênis, eu amei. Cara Amei, altamente profissional, já amei. aproveitar já essa deixa, esse ensejo. O Luiz está dando curso lá na Gênesis, acabou de fazer umas estampas esses dias, que se eu não tiver enganado, é de um projeto, de uma abóbora, eu não vou saber aqui falar muito. Mas você que quer fazer um curso Prime de caneca, de camiseta, de sacola, embalagem, lá na Gênesis, lá em Guarulhos, o Luiz, procura lá, entra no Instagram da Gênesis, _Gênesis Tinta, tem também eles lá no YouTube, explicando como eles estamparam, qual que foi o produto, qual que foi a matéria-prima que eles usaram. Achou o tênis aqui, Reinaldo? Não é nem esse tênis aí não, aquele que da luzinha. Ai, aquele da luz, luzinha que ela falou. maravilhoso. Achei que era bom. Muito top. É o E aí que você já vem. pega até a luzinha, eu É acho que a nossa lindo. assistente ali. Se não me ter que engano, dar ele é um verde, né? Verde com branco. verde e branco. Verde Ele e mesmo. branco, maravilhoso. Já aproveitar, pega a tinta da Gênesis ali, que eu já vou anunciar ali os nossos parceiros, Reinaldo. Pega ali pra mim. Aí falando em obra de arte, falando de obra de arte aí. Um oferecimento de Gênesis Tinta. Hoje eu tô aqui com uma tinta Dark Shine, linha base d'água. Você aí que tem a sua estamparia, tem a sua serigrafia, quer fazer camiseta com produto de qualidade, uma matéria-prima perfeita, Gênesis Tinta. E essa tinta aqui, que tem um efeito bem bacana, é bem barato. O custo dela é, eu acho que um dos mais baixos que tem. Às vezes a pessoa olha assim e fala, pô, é um produto caro. Não. Gênesis Tinta lá, além de valor acessível, é um dos melhores produtos que tem para você fazer para sua camiseta com efeito. Isso aqui é o efeito Dark Shine. Assistente, por favor, apaga a luz aqui. O Reinaldo vai bater. Temos um assistente aqui. Temos um assistente aqui para a gente poder falar da Gênesis Tinta, né? Sabe que não foi falar da assistente, não é? Né? Assistente, né? Mentoria. Conserta Tem uma isso. mentoria aqui. Tem que consertar, que senão em casa você vai apanhar. É verdade. Já sabe já de quem que a gente estamos A falando, nossa né? mentora vai, né, fazer os efeitos Os especiais. efeitos especiais. Ali tá uma camiseta que nós, né, equipe Apocalipse, você vai perceber ali, Luciana, Letícia, que ali são fórmulas, né? Nós já estamos dentro do tema, Reinaldo, olha lá, fórmulas. Que lindo. Lindo. Maravilhoso. A frase, a fórmula que ele usa, que é Deus, a gente chama de milagre. Que lindo. É a música gente. do Nesc, e aí a Eu quero gente, uma né, dessa, eu quero uma dessa. já tá separada lá as camisetas de vocês dessa daí. Inclusive até a do Dudu. Aí, ele vai gostar, hein? Que maravilha. A tinta. Bate a tinta aí pra você ver e fala, pô, o cara tava mostrando a tinta usada. Esse foi o objetivo. Você vai olhar aqui na tampa. Exato. Tem que mostrar lá usada, porque aqui você já consegue ver o efeito na própria tampa, né? Tudo suja lá. Ela brilha. E olha o tênis aqui E o tênis, o faltou tênis. Só Só pra gente mostrar o tênis aqui, ó. Estampa do Luiz. Você vai lá fazer o curso na será que Gênesis. tem que levantar isso que eu ia falar? Olha que bacana. Então você vai lá no curso da Gênesis Tinta, você vai encontrar com essa estampa. O Luiz vai te mostrar lá para você como que ele fez isso daí. É top, né? Estamos aqui falando de matéria-prima. Ai, que Então, linda, pessoal, camiseta. Maravilhoso. Gênesis Tinta aí para sua estamparia, tá bom? E já falando de obra-prima, a linha da Rara Beleza dos produtos químicos. Conta de um por um. O milagre. Qual que... Porque a gente falou aqui com muita profundidade, as partes, né, que nos toca. Agora, a parte técnica.
Tá notando aqui que eu não tenho cabelo. Mas eu já usei muito produto químico que causou umas entradas aqui. Não deu muito certo os produtos químicos que eu usei, as matérias-primas. Não foi bom. Não foi boa. Ou seja, você que vai usar um produto pro cabelo, tem a matéria-prima certa? Com certeza. Por exemplo, o cabelo crespo. Porque uma das coisas, né, que eu fui tentar descobrir trabalhando com o cabelo. Por que que o cabelo nasce crespo? Por que que o liso nasce liso e o crespo nasce crespo? O que que um tem que o outro não tem, né? E aí a gente foi descobrir, né, estudando, que o cabelo liso ele tem mais água, mais óleo e mais queratina. O cabelo crespo ele tem menos. Então é um cabelo que ele já vem seco da raiz e faz com que ele nasça em caracol. Quanto mais seco, mais crespo. Né? Quanto Ele o vai cabelo enrolando. mais enrolado. Quanto menos água, menos óleo, menos queratina tem, mais crespo esse cabelo é. Para você entender, vamos falar de pele, fica mais fácil, né? Você pega uma pele negra, que é a minha, né? Eu sou uma negra retinta. A minha pele ela tem uma resistência que uma pele branca não tem. Então, o que que a minha pele tem mais do que uma pele branca? Ela tem mais melanina, ela tem mais nutriente, ela tem mais resistência ao sol, ela não envelhece, né, com facilidade, ela é uma pele mais resistente. Uma pele branca é menos resistente. É a mesma coisa o cabelo. Por isso que a gente ouve falar aí que as pessoas de cores mais escuras, ela tem mais resistência. Mais resistência, né? Eu até brinco, né? Quem vence é São Silvestre? Os quenianos. É, os kenianos. Resistência ao sol, né? A pessoa fica ali horas no sol, tem uma resistência ao sol. Então, essa pele é mais resistente. E o cabelo liso, ele é mais resistente do que o cabelo crespo. Simples assim. Então, o cabelo crespo é um cabelo mais sensível. Então, para desenvolver o produto, né, o Milagre, que foi a minha primeira linha, que foi para um cabelo crespo do tipo 4C, eu sabia que ele tinha que ter elementos hidratantes, emolientes, né, e muitos óleos para poder dar essa emoliência, esse brilho e a maciez para o cabelo crespo. Emoliente seria o quê? É uma coisa mais pastosa, mais mole? Hidratantes, exato. Ele precisa de água, ele precisa de elementos hidratantes para dar emoliência para o cabelo. Esse cabelo, ele é crespo, ele é seco, né? E por isso que a gente fala, ele é duro. Por que que ele é duro? Porque ele é seco. Então eu preciso amolecer ele. Te lembrou alguma coisa da tinta? Emoliente, o diluente, na base d'água a gente usa água. Tá, mas tem os produtos certos, sabe disso, No né? plastisol tem um Tem diluente. diluente pra Plasol. Tá vendo? Diluente pra Conversa, água, né? exatamente. Que tá duro, tá ressecado, você precisa amolecer o exatamente. cabelo. É um cabelo enrijecido, né? Um cabelo liso, você vê que já é um cabelo que ele cai, é um cabelo que tá mais, ele tem brilho. Sensível. Ele é um cabelo que ele brilha, secou, brilha. O cabelo crespo ele ficou opaco, seco. Ele precisa de água, ele precisa de óleo e ele precisa de emoliência. Aí quando eu Que dou legal. isso para ele, a resposta é um cabelo mais bonito, é um cabelo com mais definição de cacho, com mais brilho, né? Aí depois vem o cabelo que nós consideramos o 3. O cabelo crespo é o 4, tipo 4. O tipo 3 é o cacheado. E daí já é um cabelo que ele é um pouco mais solto do que o cabelo crespo. Ou seja, o milagre, que é a linha 4, pro tipo 4, o 3 também tem, é da linha milagre também. Não, aí Tipo o 3 é o glória. Tá. É, Então, então, é importante para, né, para quem está assistindo, o 4 é o milagre e o 3 é Com glória. a lá. Ah, pronto, aí já decorou. O Glória, ele é para o cabelo cacheado, né? Então, ele já não precisa da mesma quantidade de óleo e de hidratantes do cabelo crespo. Lu, mas a hidratação não é boa? Por que não colocar a mesma quantidade num cabelo cacheado? Então, a pessoa do cabelo cacheado, o que que ela quer? Ela quer volume, ela quer definição de cacho e volume. A linha Milagre já pesaria nesse cabelo. Então, o que o cabelo crespo, seco precisa, se eu colocar no cabelo mais solto, eu emplasto esse cabelo. Esse cabelo ele já fica sem volume, sem muita definição. Ele não consegue dar o volume que a pessoa quer. Então, eu fiz uma linha. A primeira linha que eu lancei foi a linha Milagre para o cabelo crespo. Quando eu lanço a linha Milagre, fiquei super feliz, fui passar ela em todos os cabelos. E aí eu descubro que esses outros cabelos pesavam. Então, eu começo o desenvolvimento da minha segunda linha. A linha Glória, que seria para os cabelos
cacheado. Eu já precisava, então, de um produto que hidratasse, desse brilho e maciez, mas não deixasse pesado. Nossa, Aí eu que legal. começo o desenvolvimento É da muito linha... parecido com a tinta. Sabe, nós estamos tendo uma aula aqui, né? Muito Será que se eu chegar em casa e fazer isso, sou homem, né? Vocês tratam homem também, homens lá. Também. O do Reinaldo é o cara. O meu é o ruim mesmo. Eu ainda Não. passo, vamos falar aqui. Então, ou seja, o seu, Vamos o começar a seu usar cabelo, um milagre, fazer um milagre. Né? o seu cabelo já deu. Eu vou chegar lá e já vou falar pro meu filho, porque ele não tá colocando, como que é? Emolisidade? Emoliência. Emoliência, ele não tá usando o produto com muita emoliência. Tá muito crespo, tá muito seco. Tá precisando do milagre. Tá precisando do milagre. Exatamente. O do Reinaldo, assim, olhando. Dá pra usar o Glória já, né? Aí, ó, já acertou, já tá bom pra trabalhar com a Eu gente. peguei ó. aqui, você sabe que a gente tem uma capacidade de aprender as coisas rápido. Eu acho que eu vou começar a fazer o que ela tem. Eu dou uma aula ali, hein? Se eu não tiver dinheiro, tiver duro, eu posso fazer em casa ou não? O quê? Os produtos para usar no próprio cabelo ou não? Então, esse produto é de uma linha de manutenção, né? Ele é shampoo, máscara e creme de pentear, né? Para modelar o cabelo em casa. Agora, eu tenho uma química também que eu desenvolvi para soltar, para abrir. Então, essa pessoa que tem um cabelo muito crespo, ela quer um cabelo do tipo 3, que é um cacho mais aberto. Né? Ela é muito crespo, seco, e ela não consegue ajeitar muito bem esse cabelo. Então, ela pode usar a linha Milagre, mas se ela quiser tirar o fator encolhimento, porque esse cabelo encolhe. O cabelo do tipo 4, ele Sim. encolhe. Né? Então, eu quero tirar esse fator encolhimento, eu quero ver o cabelo mais comprido, eu quero que ele balance. Aí eu desenvolvi uma química chamada cacho solto, que ela vai soltar esse cabelo sem alisar, mantendo o brilho e a maciez do cabelo. Cara, isso é perfeito. Eu tenho outro filho pequeno, o dele tá cheio de cacho. Tá. Tem dia que eu quero o cabelo dele super armado assim, que dá uma aparência bem bacana também. Mas tem dia, por exemplo, ele vai à noite, ou vai pra uma festa. Você dá aquela, aquela mais baixadinha, né? Puxa vida. Dá aquela Não molhada, vai enche muito creme. solto. Ontem eu fui buscar ele numa festa, ele foi pra festa às 7 horas da manhã, foi sair da festa, era quase meia-noite. Você imagina o jeito que tá o cabelo dele, tá de sangue. Eu falei, que Já mulher. precisava do milagre. Precisava do milagre, né? Pra dar O uma... milagre vai baixar. encolhimento. Cara, que bacana. Ouvindo assim, a gente vai aprendendo, não vai, Com Reinaldo? certeza, com certeza. Nós vamos dizer que a gente nós temos muito que aprender. Quando É a gente verdade. acha que é só o que a gente faz no nosso dia a dia, que é arruma de camiseta, não. A gente tem que se cuidar. E se cuidando, a gente conhece as Sim, porque- linhas da obra-prima que é feito para que a gente, né, Mas você fique viu, mais. mas você viu que é interessante, quando a gente começa a falar de fórmula, quando a gente começa a falar de matéria-prima, a gente descobre que tudo conversa, né? Tudo Sim, Tudo flui, conversa. tudo se encaixa. Meu né? pai, ele já é falecido. Quando eu era pequena, meu pai ficava doente, ele falava assim, não, tem negócio de ir na farmácia comprar remédio. Pegava os matos dele e tal, fervia e tomava e ficava bom. E resfriado, ele nunca comprava remédio em farmácia, ele sempre pegava Era lá. as fórmulas dele lá. As fórmulas dele fervia, os chás dele tomava e ficava bom. Às vezes E dava errado ou você... não, dava sempre Dava certo, certo. sempre certo. Ele falava que tudo o que a gente precisava, todo remédio que o ser humano precisa está na natureza, né? E quando eu começo, meu pai já falecido, começo a desenvolver os produtos, de quem eu lembrei? Do meu pai. Porque ele falou assim, da onde que vem extrai a obra-prima? Da natureza. Né? Aonde vem o óleo? Sim, Aonde é vem os verdade. elementos hidratantes? Tudo na natureza. E eu falei assim, gente, meu pai tinha razão. É Tudo verdade. que a gente precisa. A gente pega os índios, eles... Seja, É ele muito... deixou uma herança para ela. eu falo, tem pra quem ela puxar, né? Puxou pro pai, que lembrou uma coisa na cabeça, da natureza. Da natureza, tá tudo na natureza. E a obra-prima, né? Tudo que a gente usa, igual ele falou, é muito parecido com a tinta. Sim. Porque a obra-prima tá na natureza. Aí, Tudo que a gente... vamos lá. Aí temos o Milagre. O Glória, você criou um outro produto. Como é que é o nome? Que é Majestade. Majestade. O Majestade é esse que... Majestade é para raiz lisa, comprimento ondulado. Então, eu começo a pensar no cabelo da mulher brasileira. A mulher brasileira, eu não sei se você sabia, mas pesquisas apontam, né, que 90% da população brasileira ou mais tem cabelo de ondulado a crespo.
Então, no Brasil, deve ser uns 5, 10% de população de cabelo liso. Ondulado é quando é os dois, é meio que liso e aqui isso, embaixo é... raiz lisa e Comprimento tem uma leve ondulação no comprimento. Então, começa aí e vai até o crespo. Né? Liso, deve ser uns 5% da população. Muito pouco. Pouquíssimos. É porque o Brasil ele é muito misturado, né? Nossa Afro. miscigenação, exatamente. Porque, na verdade, se você for ver a origem, né, do cabelo crespo, né, vem dos povos antigos, da África, que veio para cá, enfim, e que misturou. Porque o cabelo crespo ele não foi feito para crescer, mas sim para proteger o couro. Por isso que ele não tem crescimento. E ele é seco, para ele resistir ao sol. Então, ele não foi feito para crescer. E o cabelo liso, ele foi para o ambiente mais do frio. Tanto que se você pega uma pessoa que tem um couro totalmente... O cabelo é liso, e coloca ela no sol, o que acontece? Ela queima. Queima É o verdade. couro. Dela. Então, a junção desses dois povos se deu o cabelo cacheado e o cabelo ondulado. Que Depende legal. da mistura. Né? Então, por isso que a mulher brasileira ela não há necessidade de ter um cabelo crespão e nem lisérrimo. Quem tem cabelo liso hoje em dia queria ter o cabelo ondulado, só tem o cabelo ondulado. Né? Nós temos clientes que a irmã tem cabelo liso, a outra tem cabelo cacheado, acontece por conta da nossa mistura. O cabelo crespo é uma proteção, assim como a proteção. cera do ouvido. Como se fosse uma proteção do seu corpo. Cara, por isso que o Rara Beleza é top mesmo. Quem vai lá no salão, lá no Castelo, lá, vocês estão vendo aí, né? Não é só chegar e fazer o cabelo, não. Pô, você não tinha esse conhecimento, assim, Tem de... toda uma introdução, né? Essa pra que miscigenação haja. que realmente o Brasil tem. Essa mistura. Você vê que nós acabamos de aprender, né? Sobre as raízes do cabelo. Ou Porque- seja, crespo ondulado. Tem tudo, tipo, você consegue aprender, né? Ah, mas meu cabelo, eu uso muito esse creme, muito aquele creme, mas não sabe o tipo de cabelo que às vezes a pessoa tem, né? Mas Tá não passando sabe, o creme né? errado e não Passando sabe. Creme errado, né? Tá passando pente errado. Pode sair no sol, às vezes vai dar uma cozida no cabelo. Exatamente. Aí você não Não é? sabe. Ou seja, se ela tem muito liso, né? Tem que... Não, mas ele Tem que falou a proteger verdade. mais, é verdade. Se sair no sol, assim como a pele branca, se ela pegar um sol muito forte, ela vai avermelhar e pode vir até ter um câncer de cor. pele, ela precisa de uma proteção solar, o cabelo crespo precisa de proteção. Então, os nossos produtos, ele tem proteção térmica e solar. Sim. Né? Existem muitas linhas no mercado que não tem e acontece o que ele falou, Sim. cozinha o cabelo. É, A eu tô pessoa dentro aí. sai no Legal sol, saber que você tá frita dentro. o cabelo, cozinha o cabelo. É igual meio de campo, né, ô Reinaldo? Assim, ó, outra, ela falou, ó, ela tá falando de uma proteção, mas ela usou uma palavra também, manutenção. O Reinaldo, vamos supor que o Reinaldo foi lá, vocês fizeram um corte no cabelo dele e ele adquiriu o produto Milagre. Então, a manutenção, é isso, né? Essa palavra que você usou. Isso. A manutenção ele faz tanto com o produto, como ele pode ficar indo lá no salão. Como é que é? Isso, na verdade, esse produto é um produto de manutenção para você levar para casa. No salão nós fazemos as transformações. Então são pessoas que têm o cabelo crespo, que é soltar, são pessoas que precisam fazer o corte, porque o cabelo crespo ele precisa do corte certo também. Né? Se ele não tiver o corte em camadas, conectando as mechas do cabelo, ele fica um cabelo reto, armado. Eles chamam de efeito abajur. Ele fica mais baixo aqui e arma na parte de baixo. Então, é um corte que vai modelar esse cabelo, vai esculpir. Lá nós chamamos da técnica Sculpt Cut. É um corte onde a gente conecta as mechas do cabelo para esculpir esse cabelo, dar forma. Reinaldo. Eu estive vendo alguns vídeos que teve uma moça que ela fez, acho que prancha no cabelo, tava liso. E o dela, o natural, era cacheado, encaracolado. Só você pegou aí, fala pra nós aí a técnica que ela falou. É meio difícil. Sculpt cut. Você sabe, tem que ir bem rápido, né? Sculpt cut. E aí a gente vai voltar, né? Nessa forma de ter que interagir, né? Nessa manutenção que você acabou de falar, que No senão... último podcast aí, um amigo seu fez uma... Qual que foi a pergunta que ele fez pra nós aqui? Fez uma pergunta difícil, mas é o Isso aqui nome é da up. empresa. Então, eu na só se verdade, lembrar, up é pra cima. Isso. Isso. Cut, Rich, up é Rich, pra cima. upgrade, uma coisa assim. Mas eu descobri que é um amigo meu, Mário. Um abraço pro Mário. Tá sempre fazendo perguntas boas, viu? Ele é legal, um homem legal. E vai, ó, falar pra você. Já solta uma pergunta dessa daí, do tipo Sculpt cut. Já solta uma dessa daí. Olha, eu falo pra você, é difícil, mas temos que... O dicionário tá aí, já marcou? No evento que a gente fomos, aí eu escrevi o Reinaldo, né? E no Instagram tá escrito assim, Future Print, igual a Puma.
A Puma ela lança uma linha lá de chuteira. Tem um monte lá, mas ela tem uma lá que é alta tecnologia da Future. E aí o Instagram, Future Print. Eu tô lá um dia lá em casa lá, eu tô falando com a Viviane. Future Print. Ela falou assim, eles não falam esse nome. Fala como? Future Print. Future Print. Tentar esses estilos. Você não notou no dia que a gente foi, eles falavam, Future Print. É Future Print. Daí eu vi que ninguém... Tipo, De um jeito mais paulista. Future Print. Print, Sabe? E aí, olhando assim, vocês, o estilo de... Porque deu para notar que cabelo, a gente vamos ter uma aula. A Letícia, esse mundo aí da moda, esse estilo, você tá estudando, fez curso, quer fazer ou vai ficar só no cabelo mesmo? Como é que é? Por enquanto, só no cabelo. Quem sabe futuramente eu entrei pro mundo da moda, né? Esse é um plano futuro de vestir as pessoas também, não só o cabelo. Fazer a transformação completa. Mas a questão é que eu nunca estudei, né? Que eu falo que existe a moda em si, existe o estilo de cada pessoa. Então, eu sempre gostei de ver filme americana. Então, eu sempre amei ver isso, né? E por muito tempo eu me vestia como as pessoas queriam. E como todo mundo se vestia, não como eu queria de verdade. E eu vi que quando eu comecei a me vestir da maneira que eu queria, eu vi que eu comecei a ser referência para as pessoas. As pessoas falam assim, nossa, poxa, eu posso vestir isso, vai ficar legal, aquilo vai ficar legal. Porque às vezes a gente tem medo de ser quem a gente é, né? Igual, se você vê o estilo dele. Querendo ou não, é um estilo mais formal. Tá meio né? cansado o estilo dele, meio cansado. Ele tá mais formal, entendeu? Ele gosta, talvez, de usar algo mais social. Sim. E dá pra encaixar o social dentro do dia a dia dele, né? Que a gente fala, social, o que você pensa? Terno, gravata. É verdade. Mas não, tem como ele usar uma calça social, mas uma camisa lisa por Tipo, cima. mais esportivas. Entendeu? Vai estar dentro. E você tá com o seu estilo, querendo ou não, todo jovem, que eu já vi que você mudou bastante sua aparência, com sapato, todo. Então é isso, cada um tem o seu estilo. E dentro do estilo, às vezes ele se encaixa com a moda. Às vezes o que a moda nos apresenta é o que tá dentro do seu estilo e aí você adere. Você usou o estilo americano um pouco como referência para Sim. você. Do cabelo. O cabelo cabelo a também. gente segue você lá no Instagram. Cada hora tá De cores de cabelo já tem quantas? Assim, umas tem 5, cinco. 6. Umas 5, 6. Vermelha. Essa cor é qual agora? Essa cor é um cobre, né? Um cobre mais pro ruivo. Se eu te falar que tá na moda o cobre, a Viviane ela vai poder falar. As camisetas que a gente estamos fazendo, a gente orientou pelo menos uns 4, 5 clientes nossos que o marrom, né? O marrom ele tá muito em alta, muito. Na serigrafia, no têxtil, o marrom a gente costuma falar agora que é o novo preto. E aí se criou uma linha de paleta dentro do marrom. Eles lançaram uma linha cobre. Tem um brilho quase igual aí os seus produtos, né? Ó, eu quero lançar um desafio aqui para vocês, tá? Eu quero uma camiseta obra-prima, hein? Obra-prima. É. Pô, legal, hein, Reinaldo? Que Trabalhar é? com essas informações. A Gênio está devendo para nós. Nós fizemos. Olha, você me deu uma ideia. Vou fazer a minha aí. obra-prima. Não, do meu projeto. Eu quero a minha obra-prima. Eu quero um desenvolvimento aí. Eu quero falar endereçado aqui pro Moa. Você lembra da live que a gente fez? Vocês falou assim: se a equipe Apocalipse for campeã, vou falar com o Léo. Você lembra, né, Reinaldo? Vou falar com o Léo para lançar uma linha de tinta Apocalipse. Então, aqui, através da nossa irmã Luciana, já tem o nome. Obra-prima. Tá certo, amor? Tá aí o desafio agora para você. Ela lançou o desafio pra gente, eu vou lançar agora aqui pra Gênesis, pro Léo, tá? Ele tá terceirizando. Os nossos parceiros, eu tô terceirizando a ideia dela. Terceirizando a Linha ideia de dela. tinta Apocalipse agora. Eu quero a linha obra-prima. Numa camiseta. E aí, se a Gênesis topar, eu já topo aqui, já estamos de antemão. Vamos fazer uma camiseta obra-prima. Obra-prima. Até Aí sim. porque algodão vem do chão, da terra, o Ou elemento. seja, é um dos elementos, né? Que Um dos elementos da criação. cria- O tecido, o algodão, uma planta. Uma Nós planta. temos que criar essa obra-prima agora. Pô, gostei da ideia. Gostou? Foi Esse é um criativo. desafio para você ou você acha que Bom, tem alguma dúvida? dá para fazer, porque de tudo que a gente tá aí,
o tecido hoje que a gente mais trabalha, a gente trabalha com PV, é claro. A poliamida, dry fit tem também. Bastante poliamida e crepe de poliéster, né? Crepe é onde que tem lá na SIC. SIC, na Camp Malha, você não pega lá Michael É Júnior? mais solútil, né? A SIC trabalha com crepe de poliéster. Crepe, Muita gente aí né? Faz as camisas, né? Dá um balão. Prefiro não falar isso, mas prefiro falar qualidade, né? Quando a gente passa um produto, é aquele produto. A gente não fala que o crepe é o poliamida, porque tem diferença. Igual, né? Sim, igual. E quer fazer uma modelagem, quer fazer alguma coisa, você usa algo falando, ó, não é diferença. Então, o poliamida é o poliamida, o crepe de poliéster é outra coisa, o solution é outra coisa. Esse negócio aí do crepe Verona, é poliamida ou é crepe Verona? Se encaixa no solution, né? Se encaixa no solution, mas a diferença tá aí. Vamos trabalhar, né? A gente aqui na... saber Olha a gente tendo uma aula também. As Olha, formas do tecido. olha aí nós pra já tendo uma ser aula trabalhado. já dos tecidos. Exatamente, porque o algodão tem várias, né? Tem o fio 30.1, tem o 28, e o pessoal passa um falando que é outro, né? A gente fala para o nosso cliente, eu tenho trabalhado muito com algodão, Eu gostei do Solution. Solution. Solution é bom. É o tecido mais leve. É mais leve. Mais É levinho, mais sofisticado. Exercícios, né? Exercícios físicos, academia, eles usam bastante esse solution. Dentro dos tecidos também tem muita tecnologia. Eu gosto de trabalhar com algodão, que é o do Menegote. E aí ele tem o fio 30. Dentro desse fio 30 é como se fosse uma BMW. A BMW tem a V1, a V2, a V8 e aí vai. O tecido é a mesma coisa. Tem o fio 30, aí você tem várias tecnologias dentro desse tecido. O Strong, o Max, e aí vai, né? Ou seja, o negócio de passar pela pra rama. moda aqui, né? Igual a Letícia, Aprendendo americanizada. aí já pode passar, né? Ó, esse aqui é a moda que É o melhor. né? A melhor. Melhor que tem. Gostei. Pode ter uma pré-aula com tá Você vê que essas pessoas que estudam, que fazem a faculdade de moda, eles têm muita referência dos americanos, porque eu creio que lá tem muita coisa tecnológica, né? Mais do que aqui no Brasil. É que, na verdade, lá, né, os americanos, a questão de valores é muito mais barato pra você se vestir bem. Lá eles não dão tanto valor. Tanto que lá onde a minha amiga estava, na região, eu não vou lembrar onde, ela andava de pijama, pra cima e pra baixo. Só que ela veio com uma mala, se você ver as roupas dela, ela veio com uma mala cheia de roupa. Porque lá, querendo ou não, o valor da roupa, você tem uma roupa de qualidade por um valor acessível. Bem mais do que aqui. Bem mais do que aqui. Aqui, para você ter uma roupa boa para durar uns 3 anos para você tem que ter realmente um investimento muito grande. E não era para ser assim, né? Porque Não. aqui nós temos muita obra-prima. Não era para ser assim, mas aqui no Brasil é. Então, hoje, para você se vestir bem, é aquilo. Você tem que misturar o caro com o barato, né? Então, você tem que ver as peças importantes para você. Que no caso é um terno, uma calça, você vai misturando, né? Aí você coloca uma blusa da C&A por baixo. E assim, Sim. Mas olha que bacana para vocês, né? Assim como eu peguei o meu e para os meus produtos, né, e desenvolvi o meu próprio produto porque eu queria colocar os elementos que eu queria, fazer uma fórmula diferenciada, na camisa vocês também podem, né? Creio que sim, né, Renato? Fazer Dá para fazer? Tô querendo aqui ser empresariado. Algo diferenciado, Sim. entendeu? Quem comprar a sua camiseta vai ser só a sua. Essa aqui tem, como que é o nome do tecido? Solution. Solution. Faz a mistura ali, entendeu? Já falando sobre isso, eu não posso me esquecer disso. Eu estava lembrando que quando você foi lá em casa, a Luciana, ela foi lá para tratar algo referente aos nossos filhos. Filho da Luciana, o Dudu, um abraço pro Dudu. Nós vamos convidar você e o Queixo para estar aqui, tá? Vocês dois. E aí a Luciana, junto com a Letícia, vai lá em casa a tratar algo referente ao futebol, da carreira deles. E aí a gente começa a falar de muitas coisas. Você me falou uma coisa lá dentro de casa, que mudou a história da Parça. Você falou assim, que a gente não podia fazer algo para os nossos clientes pensando numa coisa assim, vou usar um termo técnico, rasa.
Ou seja, pensar só no dinheiro. A gente tinha que pensar em algo a mais. Aí você falou assim, por exemplo, se for uma pessoa que vende um cachorro quente, você começa lá colocando 5 fatias de queijo. Tá bom? 5 fatias de queijo? Tá bom, né? Tá muito bom. Então aí você pega os clientes, todo mundo, pô, que cachorro quente bom, que top. E aí a tendência é você ir melhorando. Você falou isso pra mim lá. A maioria das pessoas que eu conheço não fazem assim. 5 para eles tá bom. Quando eles acabam de pegar toda aquela clientela, ao invés de ele aumentar, Ele diminui. ele diminui. Cai a qualidade. Você falou para mim lá dentro e eu comecei a pensar como a mentoria não é minha, eu sou o executor. A Viviane falou, a gente tem que pegar isso que a Luciana falou. E a gente começou a fazer isso dentro da Parça. Eu colocava, eu vou dar até aqui umas dicas, porque, né, como eu já peguei muitas dicas, você que tem empresa aí, serigrafia, você pode fazer isso também. A gente colocava a camiseta numa embalagem, bem legal, transparente, um plástico que a gente comprava, top. Tudo bem bonitinho. Só que aí a gente começou a mudar. Viviane falou, lembra o que a irmã Luciana falou. Eu mudei a embalagem. Então você que tem hoje seu congresso, eu comecei a personalizar o saquinho. Então a pessoa, porque o nosso nicho é a igreja, a pessoa vem fazer conosco a camiseta e aí ela ganha uma embalagem totalmente personalizada do evento dela. Nossa, show de bola. Mudou. Muda tudo. Mudou a nossa empresa. Hoje uma cliente mandou para mim as fotos do evento que ela fez e ela falou com essas palavras. Que capricho. Que lindo. Que cuidado que vocês têm. É muito gratificante isso daí, não é, Luciana? Muito, muito. E dentro disso daí, a Rala também, lá como é que tá hoje a Rala? E já aproveita e já faz aí já o merchan da Rala Confecções. É, gente, a Rala tá trabalhando bem, né? Estamos aí com bastante, né, cliente também. Estamos sempre alavancando o sucesso, porque as corridas é um sucesso. Não sei o que aconteceu, o povo resolveu correr de uma hora para outra. É saúde, a pessoa tá correndo até da saúde. Então, nós estamos aí com bastante cliente que tá trazendo, né, através de uma corrida, 2, 3, sempre gente a mais para conhecer o nosso trabalho. Então, depois aqui ainda tô voltando para lá, hein? Eu vim aqui pra gente, né, receber os convidados, mas tô voltando pro trabalho. Deixou as telas cheias de Deixei tinta lá lá. as telas cheias de no tanque. tinta, saí correndo para, né, receber bem os nossos convidados, não deixar, né, que falte nada nas informações. Então, estamos voltando lá para, né, estamos aí com o nosso Alexandre, vocês conheceram ele, estamos com o Gustavo, Alexandre da Ama Esportes. É um cliente que a gente está sempre, né, conversando direto. Então, é uma pessoa que trouxe bastante essa visão da corrida. É um homem que traz a visão em que a gente trabalha junto com pessoas. Então, é sempre que nós aprendemos aqui agora. Nós temos que fazer com amor. E quando a gente faz com amor, a gente tá ali muita produção, muita camiseta, mas nós temos que estar pensando quem vai correr, hora de estar vestindo, colocando se gostou ou não. Então ela olhar pro desenho, pro logo, então a gente tem que aprender sempre Ela mais se e mais sentir, trabalhar. né? Ela tem uma identidade. Exatamente. É igual quando é no corte de cabelo, né? É identidade, você falou tudo. Exatamente. Aqui tudo conversa. Né? Isso, identidade. Que é o que a Letícia falou, cada um tem o seu estilo próprio, Exatamente. né? E quando você coloca uma camisa, você coloca uma roupa que você se identifica, é diferente. Você poder olhar assim, puxa vida, é isso que eu queria. Exatamente. Olha no espelho, se sente bem. Na hora que ela coloca a camiseta, ela chega em primeiro. Só que ela colocou a camiseta, ela chega em primeiro. Então, a Rala tá fornecendo essa qualidade e sempre melhorando, não tirando, viu? Sempre melhorando, porque a gente sempre, assim, o cliente fez pedido de 200 camisetas. Vai manda 5 a mais, vai manda 6. Esse é o diferencial. É o diferencial. A gente tem sempre que fazer coisas para que as pessoas olhem e falem assim, sobrou camiseta, mas eles dão assim, não. Vai lá, conversa com eles, que eles abençoam você. Não importa a quantidade, eles abençoam. Então, a gente às vezes mas quantidade, mas a qualidade que você trabalha e a quantidade vindo depois, a pessoa vai olhar e vai ter você como exemplo. Então, a gente tem que... Né, no campeonato que a gente ganhamos, eles prezaram muito por isso, né? Porque eles faziam o julgamento
E tinha muitas coisas, o tempo, mas o que prezava era a qualidade. Então nós fizemos alguns desenhos lá, foi o urso, fizemos uma cobra, fizemos um touro, e no final foi uma moça, toda colorida. Eles prezaram pela qualidade. Que lindo. Tinha muita equipe boa lá. Porém, o que preservou, que A foi última foi uma estampa realista, que hoje Realista. tá muito no... Né, feito tá pelo forte Juan, hoje. Uma Então obra é de isso, arte, né? né? Uma obra Uma de obra arte. de Obra arte. Exatamente, tá vendo? Na A gente tá falando camiseta. de arte, de obra-prima, e sempre acaba ali na a obra de arte em que você finaliza algo para que. Aí, aliás, foi a estampa, né? Que dos Foi a ser os estampa. campeões, né? Os campeões, né? A estampa dos campeões, né? Eles prezaram muito, muito por isso, né? Porque você vê que alguns pensavam muito no tempo. Era importante, mas o que prezou mais para nós foi a qualidade. Exatamente. A qualidade. Nós pensávamos no tempo. Teve uma hora que eu falei pro Reinaldo, a equipe, que nós competimos um com o outro, assim, ao vivo, um olhando pro outro, aí, na hora que dá uma olhada, fala, vamos terminar primeiro. Não, mas ainda não tá bom, precisa terminar aqui. Então teve esse jogo, né? Teve esse jogo, igual ela falou, né? Você vê que as pessoas que estão trabalhando do nosso lado, né? A nossa equipe fez com que cada um chegasse no seu objetivo, né? Que foi equipe, não foi individual, né? Então, temos que aprender que quando se trabalha em equipe, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, né? No seu ministério, a gente vê que, né? Você faz isso, você tem isso, aí você é obreiro, você, né? Então, a gente consegue, né? Chegar num objetivo final. Sim. Então, se a gente estava competindo e nosso objetivo era ser campeão, nós fomos campeão, apresentando um ótimo trabalho, né? Parabéns. Então, assim é também, né? Parabéns. Nosso dia a dia de trabalho, né? E está sempre fazendo que você tenha uma visão, seja Tem. visionário, né? Daquilo Eu que nós falo que fazemos. você fazer algo sozinho, desenvolver um bom trabalho sozinho, não é tão difícil. O difícil é você trabalhar em equipe. Verdade. Trabalhar em equipe é um desafio. Né? E o que torna uma pessoa sair de um empreendedor para um empresário é quando ela consegue liderar uma equipe. Fazer as pessoas fazer como você faria, né? Com a mesma destreza, com o mesmo capricho. A pessoa conseguir entender o que você quer passar ali com aquela camiseta. Entendeu? E ela conseguir colocar ali nas mãos. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Treinar pessoas para fazer como nós. Verdade. Bom, as nossas considerações finais, estamos caminhando pro... Tem coisa boa aí, William. Você tá querendo deixar de passar o verdade. vídeo de da... tudo. Esse vídeo que a gente vai passar aí é o vídeo que é o ponto-chave, é onde tudo começou a para os obra-prima. produtos de obra-prima. Então a gente quer mostrar aqui para vocês um vídeo bem bacana onde a nossa irmã Luciana Lorenzo, teve a ideia do seu pai, pensou nos produtos químicos, produtos da natureza. É isso. Exato. A criação. Exato, a criação. Esse vídeo chama a criação. O nome do vídeo é isso. É a criação. A ideia, então, foi sempre pensando No em natural. algo. Exato. Extrair da natureza os elementos que compõem a nossa rara beleza. Que Natural. bacana. Dá para mostrar aí pra gente ver? Vamos ver? Tá sem som. Às vezes eu vou sentir um pouquinho vou morrer pra ele. Não está sua natureza. É hora de colocar lá. Mostrar sua entrevista, sua beleza, sua naturalidade. E você? Esqueça aquele padrão onde se mostra cada um de nós. Vamos voltar às notas e mostrar a beleza de ser quem realmente somos. Mostrar a nossa liberdade e a nossa diferença. Voltando nós nossas origens. E na criação de Deus, a natureza que não tem movimentos, não é nenhum objetivo. A beleza.
Legal. Cara, beleza. Perguntar aqui para nossa mentora. A gente tem tempo aqui? Então, sobre o produto aqui que a gente estamos vendo. Esse vídeo, a inspiração, a gente pode falar, a criação da Rara Beleza. Exato, dos produtos Rara Beleza. Extraídos da natureza, né? Então, são elementos que o próprio Deus deu para nós, né? A gente trabalha em cima, né, da matéria-prima que ele nos entregou. Que bacana. Então, as nossas considerações finais, Reinaldo. Fala algo aí que você acha que dá para ser incrementado aqui dentro de tudo que você está vendo aí na sua estamparia. Olha, milagre, glória e majestade. Quantos produtos? Glória, Você majestade. viu, né, que tem Milagre. Pai, Filho e Espírito Santo. São Tem três outro, coisas. acho que vocês não falaram que eu Blend de óleos, aleluia. sim, Shalom. Spray de brilho, Shalom. Shalom, eu passei no cabelo. Eu tenho uma menininha que eu passei do Shalom que, cara, é top. Mas se eu levar minhas filhas, então, minhas filhas ficam doidas. Porque Nossa, vai ficar maluco. Tudo cabelo cacheado das filhas dele. Se passar o Shalom, O Shalom vai ficar, então... ele não tem só um brilho, ele tem como se fosse uma fixação, não é? Exato, ele dá o brilho e ele revitaliza o cabelo. E Revitaliza. perfuma. Eles são perfumes de cabelo. Cheiroso. São perfumes de cabelo. Eu nunca vi igual. É aquele lá, né, ali, o Mickey Rosinha. Isso. O Shalom e o aleluia. Então, Luciana, muito obrigado por você nos dar essa oportunidade de você contar um pouco da sua história. Eu já conheci um pouco. A gente aqui ficou muito feliz por poder te ouvir. Então, a gente gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais. Eu agradeço, né, o privilégio de poder estar aqui com vocês, né? Homens de Deus, né? Dá para sentir desde a hora que a gente chegou, né? A forma como vocês nos receberam, né? Que Deus venha abençoar cada dia mais e mais, né? O trabalho das mãos de vocês, né? Vocês são artistas, Obrigado. né? Artistas, e que Deus venha abençoar cada dia mais e mais com sabedoria, dando direção, abrindo portas, né? E também o pessoal de casa, né? Quem trabalha, empreendedor, seja lá o que for que faça, né? Pode ser um doce. Nós falamos aqui sobre entregar o melhor, fazer o melhor, né? Estar sempre melhorando, né? Pensar em oferecer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós, né? Se a gente partir desse princípio, é sucesso. Obrigado, Letícia. Muito obrigado também. É sua primeira vez ou você já tinha ido em outros? Minha primeira vez. Sério? Sim, Que maravilha. estreando. Então a gente vamos convidar depois uma próxima para ela vir com o Dudu. Porque a Luciana, que eu sei, a Luciana já foi em vários podcasts, né, Já foi Luciana? bastante. Você libera para nós a Letícia um dia para estar junto com o Dudu? Com certeza, com certeza. E para mim é sempre uma alegria, né? Como eu falei para você, eu sempre tive dificuldade de falar, dificuldade com aparência, e o que me destravou a conseguir fazer isso foi conseguir levar para as pessoas um pouco da minha história, testemunhar aquilo que Deus fez e despertar outros, né? Então, hoje eu não vejo impedimento de fazer e tenho sempre alegria quando me chamam. Quando você me chamou, obrigado. Feliz. Porque é a oportunidade que a gente tem de tocar vidas, né? Legal, que bacana. Então, a gente vai te convidar aí para um próximo. A gente já tem um próximo prazer. convidado, que deixa eu até... que é o Fabrício, do Tribo da Galileia, que tem um projeto social também do Cristo Rua. Vai ser, se eu não estiver enganado, dia 6 de setembro. Os nossos programas são um sábado sim e um sábado não. Então, sem ser nesse sábado que a gente fez, vai pular um sábado, vai ser no outro, que vai ser dia 6 de setembro. Só vou confirmar aqui, mas eu acho que é isso, Reinaldo. Dia 1º de setembro. Primeiro sábado, 13h, ao vivo, vai estar conosco aqui Fabrício, do Tribo da Galileia, que tem um projeto social do Cristo Rua, da Igreja Sou Reino, lá de Valinhos. Já viu falar já dele? Já acompanho. Cristo Rua, Muito eles top, fazem um uma trabalho muito música abençoada.
onde nós somos fãs, ele tem uma música, O Palhaço Não Chora Mais. Eu, junto com a Estamparia Parça, a gente pôde participar, pensando numa música abençoada. Menino crente, igual vocês. O trabalho dele é trabalho de rua. Ele tem uma frase que a igreja que vai para as ruas. Que lindo. Mas ele é tão abençoado e tem muito conhecimento sobre tecido. Sabe aquelas cobertas meio cinza que os moradores Sei. de rua, ela é bem quentinha. Ele teve a ideia de fazer uma blusa. Eles cobertou, ele tem uma modelagem de uma blusa. Coisa mais linda. Eu até falei para Viviane. Falei, eu quero que ele traz uma blusa daquela para a gente poder apresentar. Quem sabe? Eu tenho certeza que o projeto Cristo Rua, eles têm muitos parceiros, muitos doadores. Mas eu ouvi ele falando num vídeo que falta ainda bastante gente para ajudar. Passou esses dias, né, que estava muito frio, parece que já está até mudando o tempo, né, está esquentando. Mas você que tem como abençoar, como ajudar, principalmente com blusa, coberta, procura o Ministério Cristo Rua, procura o Pablício, pessoal lá de Valinhos, bem bacana, a Igreja Sorrendo. Eles estão no Instagram lá, e aí lá você vai achar eles. Tá bom? A gente pode fazer aí o intermédio e poder ajudar. Você vai ajudar uma alma, ajudar pessoas que estão em situação de rua. Suas considerações finais aí, Reinaldo. De novo? Eu achei que você já me perguntou isso uma vez, considerações finais. Não foi aquela hora, não, né? Não, ali sim. Tudo bem. Eu já agradeço a nossa irmã Luciana, que eu tive o prazer de conhecer pelo William. Falou muito bem, a gente fica ansioso para conhecer. E aí, né, conhece a mãe, conhece a filha. Nossa, que prazer em dobro. Eu agradeço por vocês aceitarem o convite, né, desse nosso trabalho também, né, e aprender muito mais até aqui, tudo que vocês ensinaram aqui. Então, ó, eu aprendi muito, não sei você, né? Mas eu vou levar muita coisa pra falar pra minha mulher, que a mulher tem o cabelo liso, né? Mas eu vou falar pra ela, ó, não sai no sol, não. Então, eu já aprendi muito, né? Então, eu já agradeço por vocês terem vindo, esse entretenimento entre a gente, essa obra-prima que a gente aprendeu, né? E vamos passar mais pra frente, mais, né? Aprender mais e mais, porque não Dá pra gente até virar funcionário lá do Rara Beleza, Olha, hein? eu vou falar pra você, eu vou dar uma passada lá, hein? Dá pra virar Vou ver qual funcionário. que se vai ser um milagre, se vai ser algo, não sei. Trabalhar no Glória, só no Glória. Mas, né, eu agradeço aí também a Letícia, né? O sonho da gente é esse, né? Sempre, né, a gente tem um sonho, mas quando Deus fala assim, ó, vai por aqui, por este caminho, não adianta trilhar outro caminho, né? A gente tem que seguir, né, o que Deus tem mandado a gente fazer. Eu agradeço também o seu convite, o seu, né, a sua recepção de estar com a gente, né? E o William, né, como sempre, ele gosta de falar, mas que bom que ele gosta de falar, viu? Porque eu falo um pouquinho, mas eu fico aqui só de cantinho, só é isso mesmo, isso. Eu tive que me segurar aqui, porque Tem bastante coisa, né, William? Eu já falei pra ele que se a gente sentar pra conversar, esse homem ele é um livro, ele caminha. eu podendo ouvir você aqui, O William é uma benção. Esse homem é uma benção. 20 anos, né, William, de conhecimento. 20 que a gente anos tem já. de história de risada, eu vou falar pra você. A gente Nós tem um pouco dessas histórias igual a Luciano, porque eu mesmo é que não dá tempo. Se fosse para falar, entrar um pouquinho nas histórias, porque quando a gente conheceu, nós teve uma história que a gente foi lá para São Paulo, para Guarulhos, cara, a gente perdeu avião, os meninos perderam o Estou voo. sabendo disso aí também. Passamos o teve, dia né? inteiro lá em São Paulo, só deu desacerto. No final de tudo, eles foram com uma viagem longa lá pro Pará, do lado da Amazônia, onde tem onça, tem leão, tem tudo lá. Os meninos foram para lá, os nossos filhos. Corajosos. Muito corajosos. Então, um abraço pro Dudu. Quero você aqui. Vamos encerrar com louvor. Ô, Glória. O quanto que você é especial para Jesus. Com certeza, assim como Jesus escolheu a Luciana e a Letícia e fez uma obra na vida delas, fez na minha, do Reinaldo, Deus, ele não desistiu de nós, não desistiu da Luciana, dos projetos. Com certeza, Deus, ele nunca vai desistir de você também. Talvez você está aí do outro lado e está passando por um momento de dificuldade. Olha aqui para a vida da Luciana. Uma mulher batalhadora, guerreira, que enfrentou a adversidade,
E Deus deu vitória, deu milagre. A glória de Deus foi na sua vida, que a glória de Deus possa continuar Amém. na sua vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Jesus nunca vai desistir de nós, Reinaldo. Quem desiste é o próprio ser humano, mas Jesus não. Não importa para onde você foi. Não importa para onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E assim nós encerramos mais um podcast, episódio 2, que foi a obra-prima, a criação de Deus. Fique conosco, dia 1º de setembro, estamos aqui de volta, sábado, 1h ao vivo, com o Fabrício, do Tribo da Galileia. Fique com Deus. É isso aí, Reinaldo. Deus abençoe.